Olá, eu sou a Marli e hoje quero mostrar-vos uma das minhas formas preferidas de cultivar suculentas, conduzi-las sobre o formato de pequenas arvoretas. Como é que eu engrosso os troncos e como é que eu faço para dar o aspecto de pequenas árvores às suculentas. A seguir deixo-vos algumas imagens das minhas pequenas arvoretas, umas num processo mais adiantado, outras em processo ainda de iniciação, e depois vou mostrar-vos como é que eu faço para as engrossar e ramificar. Esta pequena arvoreta já venho a trabalhá-la há algum tempo. Já tem, eu não sei precisar o tempo, mas já tem acima de 2 anos, com certeza, pronto, bastante acima. Está num vaso relativamente pequeno para o que ela desejaria, porque se eu a tivesse num vaso grande, devido ao tempo que ela já tem, ela já estaria enorme. Como veem, está bastante entroncada. Está uma linda arvoreta e eu escolhi talhá-la para ficar assim com um aspecto mesmo um bocado mais rústico, já bastante grosseirinha. A meu ver, ela está muito especial, eu gosto imenso dela. E vou continuar a talhá-la neste sentido
Aqui vou-lhe tirando, aqui quando ela estiver demasiado frondosa, vou-lhe tirando alguns galhozinhos pelo meio. Para já não tem necessidade porque ela está talhada como eu pretendo. Tenho, por exemplo, esta planta de jade que também iniciei uma poda, é mais nova que aquela. Também se vê já aqui o tronco é engrossado, porém ela já deveria ter sido talhada. Tem aqui já um ramos a mais, aqui na base já está a surgir novas rebentações. Estas rebentações aqui também não são do meu interesse e esta aqui está mesmo no ponto para ser limpa. Eu aqui vejo a necessidade de fazer uma limpeza bastante acentuada. Para já, este ramo aqui não me interessa e há aqui um ponto que devemos ter em atenção. É assim, se eu aqui pretendesse continuar ramificação, eu cortaria, por exemplo, o meu galho aqui depois do primeiro nó ou do segundo e surgiriam novas rebentações. Se eu pretendo cortar o meu ramo e eliminar qualquer tipo de rebentação, eu vou cortar raso, que é para não surgirem novas rebentações. Portanto, tentar fazer uma poda limpa. Eu aqui estou com uma mão, está difícil, mas acho que estou a passar a ideia. Tenho aqui uma planta bastante suja no sentido de muito ramo que não interessam. Aqui este também não me interessa, é um corte raso. E depois, dependendo do que nós queremos, um caule muito grosso ou não, é assim, se eu quero um caule, se eu quero uma planta um bocadinho mais delgada, depois vou limpando, vou-lhe tirando um raminhos aqui, umas pontinhas ali. Se eu pretendo um caule grosso e bem enlenhado, tipo como eu mostrei as anteriores, eu não posso ter dó nenhum, pena nenhuma de cortar, então vou ter que ser mesmo radical, vou ter mesmo que assentar a tesoura. Tem que se estudar mais ou menos o que se pretende desta árvore, que ramificações é que eu quero, e eu aqui creio que vou... Parei um bocadinho para estudar a minha planta, porque depois de cortar já não se pode colar. Então eu vou decidir deixar aqui umas ramificações, como eu expliquei há pouco. Se cortarmos rente não há rebentações, se pretendermos divisões de ramos, temos que cortar depois de nós. Então eu vou deixar estes dois raminhos para formar a arvoreta e vou cortar aqui para deixar estas posteriores ramificações. Este vai surgir novas rebentações nestes ramos. Nestes aqui vou fazer o mesmo. E o que está daqui para baixo, o caule vai engrossando por causa deste corte. Portanto, aqui vou cortar aqui. E vou cortar aqui. Como veem, estou a deixar aqui uns galhos para ramificação. Esta aqui eu não pretendo que me alargue tanto para lá, para já vou cortar aqui. E agora vou ver do que é que vou fazer. Este também não me interessa. Cortei rente. Porque eu também não posso ter as arvoretas todas no mesmo tamanho. É muito giro, um tronco principal, muitos galhos bem distribuídos à volta, mas também temos que ter alguma diversidade. E eu inicialmente fazia muito o tradicional de arvorezinha com um tronco central, mas neste momento eu gosto assim de algumas mais tortuosas. Então esta vou deixá-la assim com um ramo ligeiramente mais curto aqui e vou deixar esta ramificar para cima
para ser um bocado diferente do meu habitual. Vou limpá-la aqui pelo meio, porque também não pretendo muita frondosidade para já. Claro que isto depois, como já puderam ver, isto este também vou tirar, rente, porque vou deixar engrossar o meu caldo. Isto vai depender muito do nosso gosto e da nossa vontade e do que queremos a partir daqui. Portanto, eu basicamente no que eu tinha pensado para esta planta, eu vou deixá-la assim. E depois, futuramente, irei limpá-la. Tenho aqui uns raminhos, claro, tem que ser eliminados, estes da base que não me interessam. Futuramente depois tornarei a fazer-lhe uma poda e continuarei com os cortes até conseguir a árvore que eu pretendo. Vou tentar apontar aqui para baixo, todos estes pequenos caules que eu cortei podem dar origem a novas plantas. Se pretendermos fazer plantas a partir destas novas estacas, pois basta remover as folhas da base, puxá-las, deixar cicatrizar e temos aqui muitas mudas para fazer. E lembrando, depois desta tarefa efetuada, eu poderia polvilhar os meus cortes com canela, sim, poderia, ou posso proteger de outra forma, ou posso deixar sem nada. Provavelmente não irá acontecer nada, mas se quisermos jogar pelo seguro, nada como fazer a prevenção. Então eu utilizo para isso cola de madeira. Meto uma pintinha no dedo e tapo ali até metido mais e tapo os cortes. Não vai ser instantâneo, mas depois de secar forma uma película muito fininha e o corte vai ficar protegido. Eu esta tática uso-a também na poda das minhas árvores, seja de jardim, seja nas frutíferas. Quando eu quero fazer podas mais acentuadas, eu gosto sempre de aplicar uma pontinha, um bocadinho de cola. Claro que nas árvores já não é uma pontinha como aqui, já é um bocadinho mais, mas geralmente previne sempre de males maiores. Os cortes ficam limpos e a cicatrização dá-se na perfeição. Este é um produto barato, a cola é barata, é mais barata do que alguns produtos indicados para o efeito e resulta maravilhosamente para a cicatrização das nossas plantas ou árvores. Principalmente quando fazemos podas fora de época, em que a planta não está tão bem condicionada para recuperar bem, e a cola é sempre de grande ajuda. Vou exemplificar aqui mais um corte com outra Crassula ovata, porque são plantas que não faltam cá por casa. Vou também fazer um corte radical. Vou cortá-la assim bem na base, porque pretendo aqui uns troncos bem grossos. Também não vou fazer o formato de árvore propriamente dita, do tronco principal e depois tudo bem distribuído à volta. Vou deixar uma planta mais irregular. Este ramo direcionado para o interior não me interessa. Vou cortar por aqui. Isto é só uma base de corte, esta nunca foi cortada, são duas juntas e
pretende que ela fortifique e depois terei de lhe dar um corte mais acentuado futuramente, porque isto agora é apenas a base para ela formar um tronco bem gordo. E a partir daqui depois irei formar a nossa arvoreta. E é como eu digo, não podemos ter pena nenhuma, não podemos ter dó, tem que se cortar mesmo a sério se pretendemos uns troncos bem grossos. Mais uma vez vou passar a cola. Para mim é um passo muito importante para preservar qualquer tipo de planta, porque estamos-lhe a tapar os ferimentos. Isto vai formar a tal capinha e não vai haver intrusos. Daqui a nada já não se vê branco nenhum, vai ficar uma película transparente e ao olhar vamos ficar na dúvida se realmente metemos a cola ou não. Já me aconteceu. E aqui está mais uma planta selada e preparada para engrossar. Esta prática já apliquei à maioria das arvoretas que eu já vos mostrei inicialmente, portanto eu não tenho mesmo medo nenhum de lhe aplicar a tesoura. Tenho esta outra crassula ovata, que é uma crassula ovata variegata, e que também lhe apliquei já o ano passado o corte, ela rebentou muito bem. Contudo, deixei-lhe um ramo mais pendurado para este lado e ela está-me a querer virar. Então vou ter que lhe fazer uma limpeza, vou ter que lhe remover peso na esquerda e vou ter que ver se é endireito, porque ela já está muito grande. Esta já é uma plantinha considerável. Apesar de tudo, não é mais velha que as outras que vocês viram nos vasos inferiores. O vaso é que determina muito o tamanho da nossa arvoreta. E este é um bom exemplo disso. Portanto, esta árvore está-me com um peso brutal para a esquerda, então eu não vou ter qualquer pena de lhe cortar inicialmente já este ramo aqui rente para não haver rebentações. E aí está. Pretendo que a minha planta cresça em altura. Eu depois vou mudá-la de vaso, vou endireitá-la, ela vai ficar assim, porque ela com o tempo ela virou. Eu vou querer ver aqui um tronco bem formado e vou querer que o tronco esteja visível. Então, a meu ver, este ramo está-me a dificultar a minha visão para o que eu quero. Eu não lhe vou fazer assim uma poda tão drástica como nas anteriores, porque eu acho que ela já está bastante entroncada, já está bastante bonita, e esta aqui apenas pretendo uma limpeza. Creio que dentro do que eu queria, que já está assim uma árvore que chegou ao ponto que eu defini. E então acho que não vou cortar mais nada, bastou retirar aqueles 2 ramos. Como podem ver, é uma árvorezinha, uma arvoretinha já bastante entroncada. Provavelmente para o ano lhe corto mais aí uns ramos para ela, porque também se ficar demasiado frondosa perde aquela visão do ramos e o charme de um mini bonsai, se podemos dizer assim, que não é? Porque já sabemos que os bonsais, que são plantas específicas obtidas através de uma arte muito peculiar e que é feita com árvores. Mas nós com as nossas suculentas também conseguimos resultados muito bonitos. E eu acho que esta está muito charmosa e para já não lhe vou tirar mais nada.
está também toda pintada, mais uma que está com tratamento de terra de atomácia. E agora também vou passar para a selagem do corte com cola branca. Isto é uma maravilha, quem trabalha com estas pequenas jardinagens, estas pequenas ou maiores, estamos sempre com as unhas impecáveis. Estamos sempre com as unhas feitas. Sempre pintadinhas. Mas é um prazer. Também não se pode ter tudo, não é? E pronto. Aqui tenho a minha linda planta de jade, bem no ponto que eu quero. E olhem só, dada a facilidade que estas plantas têm de enraizarem, reparem só logo na mini planta que eu aqui tenho, já preparada para uma mini arvoreta. Ela neste momento tem as folhas numa determinada direção, mas ao plantá-la ela vai orientar-se ao sol e vai endireitar. E eu tenho aqui uma linda base para uma nova mini arboreta. Neste caso já até crescidota. À semelhança da outra, esta crassula também tem um porte já bastante jeitoso, também está num vaso grande. Também tem aqui umas ervinhas. E também pretendo fazer uma limpeza. Esta até está muito frondosa, apesar de já ter levado uns bons cortes. E devido a estar tão frondosa, provavelmente, claro, sofreu-me aqui um ataque de fungos, já está tratada também com terra de atomácia, estas manchas brancas, mas as cicatrizes do ataque de fungos, como sabem, não saem. Portanto, esta vou-lhe fazer uma limpeza. Esta já tem muitos ramos e mais tortuosos, já exige um bocadinho mais de concentração. Está aqui muito sujita, já devia ter feito a limpeza há mais tempo e devia-lhe ter removido também folhas que ela já tem ou danificadas ou demasiado frondosas. Vou-lhe fazer aqui uma limpeza, como eu disse há pouco. Uma planta cortada em formato de arvoreta, se não estiver limpa, não se vê o caule e perde-se o charme de uma planta destas. Portanto, vou-lhe cortar aqui esta base. Pretendo aliviar, além de tudo, pretendo também aliviar o peso da planta. E pretendo que os ramos se vejam. Já não lhe vou fazer um corte tão acentuado como nas iniciais, nas primeiras que eu cortei, assim como não fiz na outra anterior, porque aqui eu acho que o tronco já está grosso. Aqui o que se pretende mesmo agora é conduzi-la, é diferente de quando se inicia um corte e que se forma a planta. Já se começa a ver mais caule, já começa a planta a ter outro ar. Reparem que eu cortei muito rente, não pretendo novas rebentações no ponto em que eu cortei. Vou cortando, vou vendo o efeito que quero. Com certeza vou cometer algumas asneiras pelo meio, faz parte. A sorte é que as plantas dão-nos várias oportunidades. Pode não ser neste corte, mas será nos próximos. Contudo, até ver, está como eu queria. Cortes rasos, como já vos mostrei. Aqui a parte da planta que estava encostada ao muro está muito mais estragada. Vou mudá-la de sítio, porque é uma pena uma planta desta estar escondida num canto, ainda por cima não está nas condições que necessita e está neste estado. Uma planta com tanto vigor, uma planta que
já tem alguns anos também, mas que, como eu disse na anterior, não necessariamente muito mais velha que outras mais pequenas, apenas está num vaso bem maior e só por isso ela fica assim com mais força. Já se começa a ver uma pequena arvoreta. E é isso que eu gosto tanto nesta prática, é isso. Permite-nos criar, permite-nos evoluir na planta. E aqui fiz a minha primeira asneira, não devia ter cortado provavelmente ali, mas pronto, está feito. Da próxima eu corrijo. Interessa mesmo é que agora a planta tenha abertura, tenha respiração, enfim. Estou na dúvida de cortar este. Não vou cortar, se tenho dúvida, para uma próxima eu vou pensar melhor e depois corto, se achar que é necessário. Que é assim mesmo. Não precisamos fazer tudo de uma só vez. E como estas podas não são muito drásticas, ao contrário das primeiras, em qualquer altura podemos fazer aqui um pequeno corte e vamos andando. Mas que cortamos muito tronco, não convém realmente, não gosto de o fazer no inverno. Já o fiz e tive maus resultados, porque não podemos esquecer que a planta fica desprotegida, a folhagem é uma proteção, não é? Fica desprotegida e se elas já são sensíveis ao frio noutras alturas do ano, então se já são sensíveis ao frio com toda a sua folhagem, então sem folhagem é muito pior. Estou a ver aqui muita frondosidade e vou ter que tirar aqui alguma coisa. Bem, quanto a mim, acho que não vou mexer mais. Acho que está aberta. Provavelmente vou tirar este aqui. Acho que está aberta, está arejada e agora vou deixá-la evoluir por ela própria. Ligeiramente mais alta da direita do que da esquerda, mas na natureza as coisas também são desequilibradas e eu acho que dá um certo charme não ter tudo demasiado regular. E pronto, o meu vídeo assim chega ao final. Espero que tenham gostado, espero que continuem comigo para novas aventuras. Adeusinho e até à próxima!